Obrigada, ó Deus, porque nós podemos te adorar. Obrigada, Senhor, porque nesta noite, ó Deus, nós podemos aprender mais da tua palavra e podemos abrir os nossos corações para o Espírito Santo soprar o teu sopro poderoso. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Toma os teus filhos, Pai, ó Deus, à frente, aqui no louvor. Toma-os, Pai, poderosamente. Unge a cada um, unge os nossos lábios para este momento de celebração. Consagramos a Ti este culto, Pai. Consagramos a Ti a vida de cada um que está aqui. Obrigada, Pai, pela Tua doce e maravilhosa presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Amém. A paz, igreja. Amém. Essa primeira canção, ela fala sobre incendiar. Então vamos pedir para que o Senhor venha incendiar o nosso coração cada vez mais por Ele. Cada vez mais e mais que o nosso coração venha ser consumido de amor por Ele. Amém? Amém. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz lá em Efésios, no 1º capítulo, que nós fomos eleitos nele, nós fomos eleitos dentro dele, antes da fundação do mundo. E ele nos predestinou com toda a sorte de bênçãos para que nós fôssemos irrepreensíveis e santos diante dele.
Você consegue entender o que é isso? Nós somos eleitos dentro dele. Nós temos o DNA de Deus. E nós somos escolhidos independente da situação que nos fez chegar a este mundo. Antes que a nossa mãe soubesse que nós estávamos no ventre dela, nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado. Nós somos eleitos dentro dele. Você tem noção do que é isso? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ele nos ama. E Deus não nos criou simplesmente assim, vou criar vocês e vou deixar vocês no mundo. Simplesmente não. Desde o início, o plano dele foi que nós fôssemos amigos dele. Deus não queria simplesmente pessoas para povoar uma terra, não. Ele queria amigos. E teve uma determinada época, como a Bíblia diz, que o pecado veio e nos separou de Deus. Mas Deus já tinha um seguro. Ele é maravilhoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele já tinha um seguro. O seguro era de... Quem que era? Era Jesus. O elo foi cortado entre nós e Deus, mas ele enviou Jesus. E Jesus restaurou esse elo. Você tem ideia de como isso é precioso? Muitas vezes a gente passa anos e anos ouvindo, Jesus morreu por nós, mas ele restaurou. O que seria de nós se Deus não fosse tão maravilhoso e nos mandasse Jesus para restaurar aquilo que havia sido quebrado? E a palavra dele também diz lá em Isaías, fala, no capítulo 53, ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E depois no versículo 10 fala assim, apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e o seu sofrimento. Mas, depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Sabe, que nós possamos entender isso com profundidade, o valor que tem a entrega de Jesus, que o elo foi restaurado. Nós temos um Deus íntimo, um Deus presente, um Deus que se preocupa com todas as nossas dificuldades, pela menor que seja. Ele se preocupa com cada um de nós. Com cada um de nós. Deus é um Deus coletivo, mas também é um Deus íntimo, que mora dentro de nós. Sabe, que todo dia nós possamos agradecer por isso e possamos viver a vida que Ele planejou para cada um de nós. Amém? Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça alcançou.
calar. Silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração. Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou: a vida está
podem continuar tocando suavemente. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar aqui junto com vocês. Semana passada, na segunda-feira, eu acompanhei o culto do começo ao final, todos os louvores. E parece que vocês estavam mais animados do que hoje. Será que eu estou enganada? Estava uma animação aqui, não estava? Estava muito bom. Eu sei até onde cada um sentou. Olhei tudo. Eu vi os que chegaram atrasados. Só os que sentaram lá atrás é que eu não consegui ver. Mas olha, gente, é saudade mesmo, é bom a gente ter um povo, como nós somos uma família, a família Shalom. E eu tenho certeza que vocês sentiram minha falta. Porque eu sentia de vocês, né? Então as coisas são recíprocas. E eu louvo a Deus porque nós podemos estar aqui mais uma vez. Só que eu quero orar agora, no início desse culto. Porque muitas vezes, irmãos, a gente se reúne e a gente sente que os céus estão abertos. Outros dias a gente sente um peso. E hoje, desde cedo que eu tenho sentido um peso. E não provém do Senhor. Então, antes de nós estarmos ministrando, eu quero orar com vocês. Por isso que eu pedi para o louvor estar aqui. Quero voltar à essência da adoração. E a essência és tu, Jesus. A essência do nosso ser é o Senhor Jesus. E, quer dizer, eu cheguei e foi muito bom. Porque ontem eu acordei para ir para uma festa. Ontem foi aniversário da Flávia. Essa semana foi do Flávio. Foi também o aniversário da Maria Alice. Essa semana. A semana anterior, não sei. E hoje é o aniversário da Maria Valentina. Eu também fui lá, alguns irmãos. A filha do nosso irmão Cristian. Aquelas cadeiras que estão vazias, é que já tem o nome, né? Como eles não vieram, ninguém sentou nas cadeiras. É toda a família que... Hoje é o aniversário, 1 ano da Maria Valentina, a filha do Cristian. E eles não acharam como comemorar no sábado, no espaço, estão fazendo isto hoje. E nós agradecemos a Deus, né, porque essa família tem sido tão abençoada. Tão abençoada. Foi muito bom. Eu estava ali conversando com o Christian e ele estava me contando a experiência que ele está tendo de fazer parte do grupo de atalaias. Irmãos, nós temos um grupo de atalaias que ora por todos. Enquanto alguns não podem vir, eles oram por a gente. E ele dizendo, olha, eu fui despertado no testemunho do irmão Paulo. Acho que tem umas 3 semanas que ele está vindo. Incrível. E eu falei, olha, enquanto eu estou fora... E teve mais um que veio essa semana, aumentou mais o grupo, né? Quem foi? O Biel. Cadê o Biel? Está ali, né, Biel? Mais um para o grupo. Glória a Deus. Irmãos... Então não era motivo de eu agora estar sentindo esse peso. Mas o peso, irmãos, é porque hoje, eu não sei quem, quantos, mas foram muito atacados na mente. Muito atacados nos sentimentos. E aí a pessoa não sabe por quê, vem aquela tristeza de repente. E como nós somos corpo, o que acontece? E isso é ótimo. Quando um está triste, aquela tristeza se torna generalizada. Quando um está doente, a Bíblia fala que nós somos como um corpo, não é verdade? Se a unha está encravada, todo o corpo sofre. Então, nesse instante, eu quero que você se coloque de pé. E nós vamos orar. Se você está bem, glória a Deus. Mas se hoje você foi tomado assim por um sentimento de tristeza, aquela vontade de, para que ir para a igreja? Eu vou porque eu já estou com costume de ir. Ou, não sei, a vida está tão assim vazia. A vida realmente ela é muito breve, muito passageira. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A essência da adoração é Jesus. O nosso motivo de viver é o Senhor Jesus. Não tem outro, irmãos, não tem outro. Toda a ciência, todo o conhecimento não nos leva a uma paz, aquela que Jesus nos dá. Nada, não é verdade? Então nós vamos agora resistir a todo medo.
Se você passou por uma angústia hoje, essa semana, não precisa dizer, só coloca a sua mão, o irmão que tiver, levanta a sua mão, o irmão que tiver ao seu lado vai orar com você, amém? Vamos orar uns pelos outros. Você pode olhar para trás, pode levantar a mão, outro irmão chega perto e ora, amém? Mesmo que você tenha passado também, coloque a sua mão para cima. Como nós precisamos, eu, irmão, preciso muito das orações de vocês, amém? Glória a Deus. Irmão, chega perto aí para orar com o irmão. Chega perto. Igreja, se movimente. Igreja, esteja junto, um com o outro. Amém? Ore pelo outro. Ora pelo outro irmão aí. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. Senhor, nós agora declaramos o poder do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Senhor, muitas vezes o inimigo quer roubar a nossa paz, a nossa alegria, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é que nos guarda. O Senhor é que nos livra de todo empecilho, de todo mal, de todo vazio. Nós repreendemos todo espírito de medo, de tristeza. Repreendemos agora todo espírito de depressão neste lugar. Repreendemos todas as artimanhas do inimigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Pai, oh Deus Todo-Poderoso, vem com a glória, venha com a tua paz. Vem, Senhor, com a tua alegria. Oh Espírito Santo, vem. Oh Espírito Santo, traz, Senhor, óleo novo, renovo, Senhor, renovo, Pai, sobre a vida desta igreja, sobre a vida de cada um. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Pai, a nossa incredulidade, perdoa, Pai, como igreja. Nós clamamos, Pai, a tua misericórdia, clamamos a tua bênção e declaramos: há poder no sangue do Cordeiro, há poder no sangue do Cordeiro. Oh Deus, passa, Senhor, do teu sangue, passa, Senhor, do teu sangue sobre cada vida. Oh Ramayashuri Bicanda Raya, a tua palavra declara que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Toda prisão de mente, toda opressão vai saindo agora, vai saindo agora. Oh, aleluia! E como Paulo nós declaramos: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu és a nossa cura. Obrigada, Pai, porque Tu és a nossa libertação. Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa força. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, bendito é o Teu nome. Aleluia. Nós nos rendemos a Ti. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sopra neste lugar. Sopra, Espírito Santo, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra, sopra, Senhor, sopra esperança, sopra novo ânimo, sopra, Pai, aleluia, oh glória ao teu nome. Sim, Senhor, nós cremos no teu agir, nós cremos, Senhor, no teu mover, aleluia, aleluia. Ó Deus, o teu nome garante vitória. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade. Em nome de Jesus, nós repreendemos todas as armadilhas que o inimigo tem feito contra o nosso corpo, contra os nossos sentimentos. Em nome de Jesus, caia por terra todos os planos do inimigo contra a vida de cada um que está aqui, contra a vida daqueles que não conseguirem estar aqui. Sobre toda a família Shalom, nós liberamos a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Pai, glória ao teu nome, Pai. Tu és fiel, tu és poderoso, louvado seja o teu santo nome, aleluia, amém, queridos. Pode se assentar e continue na vitória do Senhor. Continue na vitória. Esta é uma noite de vitórias.
quando os discípulos estavam reunidos, logo após o Senhor Jesus os ter deixado, eles estavam tristes, eles estavam abatidos. Muitas coisas passaram pela mente daqueles discípulos. Será que Jesus vai voltar? Será que Ele ressuscitou? E hoje, embora nós tenhamos a certeza de que Jesus é vivo, muitas vezes vem à nossa mente: será que Ele é o meu socorro? Será que Ele vai responder a minha oração? Será que essa situação vai ter um final? Irmãos, tem sim. Tem sim. E o Senhor, quem coloca estes pesos, estes questionamentos, é o inimigo. Porque a nossa mente é um campo de batalha. Todos sabem disso. O problema é que quando a batalha ela começa, a gente não sabe identificar e separar aquilo que vem do inimigo. Porque é espiritual. E como é espiritual, a gente não vê. Então, a gente não vê, mas a gente sente. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro, como a palavra do Senhor diz: eu e você somos mais do que vitoriosos. Eu e você somos mais do que vitoriosos. E a palavra da fé é esta, irmãos. A palavra da fé é esta. Ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres, serás salvo. Não fique a perguntar quem subiu aos céus, quem desceu. Não fique a questionar. A fé, irmãos, muitas vezes e em muitas situações, ela tem que deixar o raciocínio de lado. Muitas vezes. Não que o raciocínio seja contrário. A Bíblia é lógica, existe uma lógica. É porque muitas vezes o raciocínio se prende a detalhes. E a gente não consegue ver o todo de Deus. O todo de Deus, a verdade de Deus é que você é vitorioso. Você crê? Amém? Então apoie-se nisso. E se você hoje teve vontade de morrer, se você hoje teve assim um espírito, sabe, abatido, coloque as vestes da salvação agora. Coloque as vestes da salvação. Nós vamos estar ouvindo uma palavra de fé, uma palavra abençoada. Quem vai estar trazendo a palavra vai ser o Edivaldo. Só que antes eu quero... Quantos receberam a folhinha aqui com os versículos? Que eu quero ensinar mais um versículo. Isso aqui é para vocês colocarem lá. Nós vamos apenas ler este versículo. O primeiro eu sempre tenho que ter alguns mecanismos. Por exemplo, o primeiro é crescer. O segundo é alegrar. Vamos lá, nessa ordem. O terceiro é dar graças. O quarto é escolher. O quinto é desvia os meus olhos. E a vinda do Filho do Homem. Será que a gente consegue falar sem olhar nessa folhinha? Primeira vez, vamos falar juntos. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade, ou como para todo sempre. 2 Pedro 3:18. Então o primeiro é: crescei na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3:18. A Ele a glória para sempre. Amém. O segundo é: será que vocês podem dizer esse versículo em verdade hoje? Vamos lá. Salmo 122, 11. Deem graças ao Senhor. Foi o último que nós aprendemos, né? Vamos lá? Deem graças ao Senhor. Proclamem o seu nome. Divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para Ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Esse é longo, né? Quantos verbos tem aí? Dê graças, vamos lá? Dê graças ao Senhor. Proclamem o seu nome. Divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para Ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Salmo 150, 1 e 2.
O Salmo 119, todo mundo sabe, né? Escolhi, decidi seguir as tuas ordenanças. Irmãos, tem que falar com propriedade. Escolhi o caminho da fidelidade. Salmo 119, versículo 30. Desvia das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Salmo 119, 37. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Agora eu quero que você pergunte para seu irmão o seguinte: que é, pois, a vossa vida? Que é, pois, a sua vida? O que é, pois, a sua vida? Qual é a resposta dele? Sois como a neblina que aparece e logo se dissipa. Sois como a neblina, ou vocês são como a neblina que aparece e logo se dissipa. Irmãos, como a Bíblia nos dá conceitos assim precisos, não é verdade? Está em Tiago 4, versículo 14, né? O que é, pois, a vossa vida? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Vê se o irmão aprendeu o versículo. Pergunta a ele qual o versículo da noite. Hã? Não, qual a resposta dele? Tiago 4, 14. Que é, pois, a vossa vida? Sois como a neblina que aparece e logo se dissipa. Irmãos, como é breve a nossa vida? E se é breve a nossa vida, o Senhor define a nossa vida como uma neblina. Lá em Vitória da Conquista, acho que todos os dias que eu estive lá, teve ou chuva ou neblina. Lá tem o Flávio, a Dina, né, são de lá. E sabe como que ali faz, é uma neblina. Não chega a ser chuva. Aquilo dói. Só que ela aparece, daqui a pouco ela passa, ela desaparece. Aparece e desaparece. E o Senhor fala assim da existência minha e sua. E se a minha vida é tão breve aqui, tão breve, eu preciso escolher servir a Deus em todo o tempo, em toda circunstância. Então, irmãos, parece que você fala, mas eu já tenho a Bíblia, eu posso ler em casa. Mas a palavra de Deus fala em nós inculcarmos em nosso espírito esta palavra. Inculque no seu espírito que tudo que você for fazer essa semana é passageiro. Mas a palavra do Senhor, ela não passará. Ele disse, ele que deu este conceito sobre a brevidade da vida, ele disse também, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E esta palavra que não há de passar me diz, quando esta neblina cessar aqui, eu tenho uma entrada garantida nos céus. Uma entrada garantida nos céus. Eu tenho porque Jesus é o caminho. Eu tenho porque Ele morreu por mim. Eu tenho porque eu agora decidi seguir, obedecer os seus mandamentos. Eu escolhi fazer a sua vontade. Você fez isto, você está fazendo isto. E vamos continuar fazendo isto para a glória do Senhor. Amém? Cada dia é uma escolha. Cada dia é uma decisão. Mas cada dia você tem esta oportunidade de se lembrar de que a vida é muito passageira. Ela é como uma neblina. Mas por outro lado, o nosso Deus nos garante a vida eterna. Amém? Eu quero convidar o Adivaldo para estar trazendo a palavra nesta noite. As nossas crianças estão liberadas nesse instante. Deus abençoe esse ministério maravilhoso. Amém? Glória a Deus.
Senhor está neste lugar, amém? O Senhor está neste lugar, amém? A Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele habita em meio aos louvores do teu povo. A Bíblia diz que quando tem um coração quebrantado e contrito, onde tem, alegra o coração de Deus. Eu confesso que na hora que eu cheguei aqui, eu estava bastante apreensivo. Irmãos, a gente sempre comenta sobre isso, subir aqui em cima, assim, a gente fica meio trêmulo. É uma honra para a gente, né? É uma honra para quem está aqui, para quem sobe aqui em cima falar, mas também é uma responsabilidade e traz para a gente um temor no nosso coração. Eu senti realmente um peso muito grande na hora que a gente estava orando lá no fundo. Depois, na hora do louvor, eu senti uma graça muito, muito grande de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre cada um de nós. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, eu quero estar falando hoje um pouquinho sobre a identidade, sobre identidade. Mas antes disso, eu quero estar orando para que Deus possa estar abrindo nossos olhos, nosso coração para entender a palavra dele. Eu sei que a pastora já orou, nós já oramos, mas vamos pedir verdadeiramente que Deus possa estar nos ajudando. Nós precisamos dele a todo momento, a todo instante. Mas talvez hoje você possa ver, talvez você possa acontecer alguma coisa aqui que você fala assim, não é normal, não acredito no que eu estou vendo, não concordo com isso. A primeira coisa, talvez você possa me ver chorando, mas com certeza você vai ver. Mas não é de tristeza, é de alegria. Saber que o nosso Deus é vivo. Saber que o nosso Deus reina. Saber que Ele é fiel ao seu povo, aqueles que o buscam. Eu estou muito contente com Deus. Eu estou grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Por aquilo que Deus tem feito na minha família. Pela misericórdia dele sobre nós. Eu queria estar orando com você. Eu queria que você colocasse seu coração na presença de Deus. Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos mais uma vez. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede, meu Deus, de mais uma vez, Senhor, estarmos aqui, Senhor, para celebrarmos o teu nome, Pai. Sabemos, ó Deus, que a nossa condição humana, Pai, ó Deus, é nada. Nós sabemos, ó Pai, que nós não somos capazes, ó meu Deus, ó Deus, de conduzir, Pai, a Tua palavra. Mas sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito, Deus que habita em nós, que nos assiste, meu Pai, nas nossas fraquezas, ó Deus, é que nos leva, meu Pai, a termos, ó Deus, o entendimento, ó Deus, nos conduz, ó Pai, à oração verdadeira e sincera diante de Ti. Pedimos, Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor possa, Pai, ó Deus, através do Teu Espírito Santo encontrar a liberdade, Pai, para que através da Tua verdade, ó Deus, que ela seja ministrada aos nossos corações. E que saiamos daqui, Senhor, completamente, Senhor, renovado. Ó Deus, que a nossa mente, Pai, seja moldada ao caráter de Cristo. Pai, ser com cada um de nós, meu Pai, nesta noite. E fala, Senhor, através da Tua palavra. Fala a cada um de nós, Pai. Aqueles, Pai, que estiverem, Pai, com corações endurecidos, meu Pai. Ó Deus, por alguma situação ou circunstâncias, meu Pai. Ó Deus, que eles sejam quebrantados pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Ó Deus, não é nós, não é, ó Deus, nenhum homem, Pai, que possa, ó Deus, convencer, Senhor. Ó Deus, alguém de nada, meu Pai, mas é o Teu Espírito Santo, ó Pai, segundo a Tua palavra. Ó Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nós queremos entregar, Pai, ó Deus, a ministração
entregando essa noite completamente a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, reconhecendo o Teu senhorio, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Nada somos, meu Pai, mas tudo que temos e que somos, meu Pai, é para a glória do Teu nome. A Ti é dado toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês alguns versículos. O primeiro deles está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 18. Nós temos um exemplo de alguém sabia o que era identidade, alguém que não negava a sua identidade. Alguém que, mediante as circunstâncias, mesmo contrária, ele não retrocedia, não voltava atrás. Evangelho de João, capítulo 18. Eu quero ler apenas 2 versículos por enquanto aqui. O versículo 4 e 5. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Irmãos, aqui nesses 2 versículos, nós entendemos que todos nós temos uma identidade. E o louvor que nós cantamos aqui, voltando à essência da adoração, fala de um lugar onde nós já estivemos. Fala de um lugar que verdadeiramente é o nosso lugar. Até parece que os louvores escolhidos aqui já tinham um direcionamento com relação a essa mensagem. Mas, talvez do homem não, mas de Deus sim. Verso 4 diz assim: Sabendo pois Jesus de todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. Irmãos, nós sabemos que a nossa identidade, ela precisa permanecer. Da mesma forma que quando nós vamos a uma delegacia, sei lá, a um órgão, para tirar a nossa identidade, a nossa digital fica lá, permanente. Em qualquer lugar que eu for, em qualquer estado ou em qualquer país, em qualquer nação, né, que eu for, quando eu colocar a minha digital, ela é a única, ela não tem mudança. Irmãos, eu nunca viajei para países para fora aí, para nenhuma outra nação, não conheço, mas quem viaja sabe sobre isso, sobre o passaporte, sobre a sua digital, sobre tudo aquilo que você precisa apresentar ali. Mas o que eu quero dizer é que nós temos uma identidade. Essa identidade, ela precisa permanecer. E espiritualmente falando, é a mesma coisa. Nós temos uma identidade que ela precisa estar sempre presente onde quer que nós formos. Mas existe no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, inúmeras situações que podem ou que possam nos levar a perder a nossa identidade. Aqui Jesus estava diante de um acontecimento para as pessoas que estavam à sua volta, que não compreendia, era estranha, mas para Jesus, para ele não negou a sua identidade. Quando perguntaram, quando responderam, eu busco a Jesus, o Nazareno, ele disse, sou eu. Qual é verdadeiramente a nossa identidade? Qual é a nossa identidade?
Jesus não negou, mesmo diante a adversidade, ele sabia tudo o que estava para acontecer, como no versículo 4 que nós lemos antes. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Claro que Jesus já sabia que eles o procuravam, mas Jesus, ele não negou a sua identidade. Ele disse: sou eu a quem vocês buscam. Eu estava lendo esses dias, nós lemos aqui, na sequência do nosso estudo, como a pastora frisou, todas as manhãs, nós estamos lendo o Evangelho de João, nós passamos esses dias por esse capítulo, e esses 2 versículos me chamaram a atenção pelo que Jesus, pela palavra de Jesus, pela identidade de Jesus. Ele não negou. A Bíblia diz assim que Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele sabia tudo o que iria acontecer. Enquanto nós cantávamos aqui os louvores, eu sentia assim no meu coração, assim, algo muito forte, que quando Deus fala, libera do céu aquela voz no batismo de Jesus, e também quando Jesus está ali no Monte da Transfiguração, o Senhor libera uma voz dizendo assim: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se compraz. Eu fico imaginando Jesus diante daquelas palavras, diante daquela afirmação de Pai, do amor do Pai. Mas num período não muito longe, nós vamos encontrar Jesus no Getsemane, angustiado ao ponto dele dizer aos discípulos: por que vocês não estão orando comigo? Dizendo assim: a minha alma está abatida até a morte. Nós vemos Jesus, aquele mesmo que ouviu Deus afirmando a sua identidade, dizendo: você é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Não muito longe nós vemos ele angustiado, e a Bíblia diz que ele chorou, e as lágrimas, elas se transformaram em gotas de sangue. Tamanha era a aflição de Jesus. Eu fico imaginando como que Jesus reagia diante dessa situação, diante de tudo aquilo que ele já tinha ouvido de Deus aqui na terra como homem, e também diante do Pai. E de repente ele se vê numa situação onde a sua alma está abatida, e ele dizendo aos discípulos: orai comigo, ou nem uma hora podeis vigiar comigo. Ele diz assim: vigiai e orai, porque o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes nós usamos este versículo para determinadas situações, ou nós ouvimos quando pessoas caem, a pessoa fala assim: eu caí porque a carne é fraca, mas a carne só é fraca porque o espírito está fraco. Ou seja, a carne é fraca porque o espírito enfraqueceu. Mas na verdade, não é esse sentido que Jesus estava querendo dizer. Jesus disse assim: andai em espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Então, quando o meu espírito ele está em baixa, quando o meu espírito, ou seja, quando eu deixo de alimentar o meu espírito pela palavra de Deus, então a minha carne prevalece. Então eu imagino, irmãos, assim, alguém como Jesus, sabendo quem ele era, sabendo da sua identidade, ele chora ali. Eu particularmente tenho entendido que quando Jesus disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
Mas, se não é possível, que cumpra-se a tua vontade. Eu tenho entendido, ao meu entendimento, que naquela hora, embora Jesus, homem, estava passando por tamanhas aflições, eu entendo que aquilo que Jesus estava se referindo não era exatamente a morte, porque ele disse para essa hora eu vim. Quando Pedro desembanha, tira a sua espada da bainha, ele diz assim: Pedro, coloca a sua espada na bainha. Ou será que você não sabe que se não fosse para essa hora, eu oraria ao meu Pai e ele enviaria legiões de anjos para me defender dessa hora? Eu entendo que ali Jesus estava falando de uma separação que todos nós, Jesus estava falando de uma separação, irmãos, que aflige a nossa alma mais do que qualquer coisa. Irmãos, a nossa separação de Jesus, a nossa separação de Deus, aflige a nossa alma. Jesus sabia que na hora que ele estivesse para cumprir o propósito de Deus, ele sabia que o Pai precisava abandoná-lo. Eu creio que as aflições de Jesus naquele momento ali, quando ele estava no Getsêmani, prestes a ser preso pelos principais sacerdotes, eu creio que na mente de Jesus estava um pensamento, na mente dele estava: eu terei que me separar do meu Pai, o meu Pai terá que me deixar. Eu creio que a angústia de Jesus ali no Getsêmani era porque naquele momento ele sabia que a poucos instantes o Pai tinha que virar as costas para ele. O mesmo Pai que tinha dito para ele: tu és meu filho amado. Tu és o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. E naquela hora ele tinha que se apartar de Deus. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, ele fala uma palavra: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Jesus tinha intimidade com o Pai. O Pai sempre o ouvia. Nós sabemos que a nossa caminhada aqui na terra, nós estamos aqui não porque Deus criou para nós um propósito. Eu entendo que Deus tem um propósito. Como eu disse em uma quarta-feira atrás, que Deus, Ele tem um propósito. E nesse propósito Ele nos inseriu para que nós pudéssemos cumprir esse propósito. Talvez você possa estar pensando que tem a ver com a identidade. Tem tudo a ver com a identidade. Eu estava dizendo assim que na nossa caminhada com Jesus, são muitas situações, pessoas, acontecimentos, um grupo de pessoas que podem nos levar a perder a nossa identidade. E nós precisamos estar atentos com muitos acontecimentos, com as pessoas que estão à nossa volta, porque nós podemos ser facilmente enganados e nós perdemos a nossa real identidade. Nós podemos aqui enumerar várias pessoas ou personagens bíblicos, ou personagens da Bíblia que num determinado período de tempo perderam a sua identidade. O primeiro nós podemos dizer que foi Adão. Ele perdeu a sua essência. Ali no jardim do Éden, quando deram um ouvido a nós chamamos de uma cobra, a serpente. A Bíblia fala sobre uma serpente. A Bíblia diz que era o próprio Satanás incorporado. E ali ele perde a sua essência. A essência do homem era perfeita. Nós somos, a nossa essência é perfeita. Por isso nós queremos sempre voltar. Por isso nós cantamos, eu quero voltar à essência da adoração. A essência nossa é perfeita.
Jesus, a palavra de Deus diz assim que o Senhor, quando Ele foi criar o homem, Ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A essência do homem é o Espírito. Por isso Ele diz: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ali Adão, juntamente com a sua esposa, perderam a essência. Perderam a sua identidade. A identidade de alguém que todos os dias podiam ouvir a voz de Deus. Alguém que tinha o privilégio de, todos os dias, na virada do dia, ouvir a voz do seu Criador. Ou bater um papo, conversar com o seu Criador. E ali, os dois perderam. E por causa disso, e por causa desse acontecimento, desse episódio, a geração veio, então, também sem uma essência real. Veio manchada. Mas já profetizado desde o princípio, desde a criação, desde a essência, desde a eternidade, profetizado pelo nosso Deus, que haveria de vir o Salvador a este mundo, haveria de vir um cordeiro sem mancha, sem pecado, para nos resgatar, para nos devolver a essência novamente. E assim aconteceu. Jesus, não deixando a sua identidade, não negando a sua identidade e declarando a sua identidade. Eu quero ler com vocês, abra comigo por favor, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, tem uma instrução de Deus para nós. Irmãos, eu tenho observado que todas as vezes que eu tento interpretar a Bíblia, olhando para as figuras, olhando para Paulo e olhando para Timóteo nesse caso aqui, que esta é uma carta de Paulo a Timóteo, ao qual ele se refere como: tu, pois, meu filho. Então todas as vezes que eu tento olhar e empregar esta situação, ou não conseguindo enxergar que aqui, na verdade, era o Espírito Santo, era Deus falando através do Espírito Santo para Paulo, para trazer essa mensagem para Timóteo e para nós no dia de hoje. Então eu só posso olhar dessa maneira, dizendo: Deus falando comigo e falando com você. Deus falando com nós. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Só há uma maneira, irmãos. Claro que você já sabe disso. Eu acredito que aqui não tem nenhum bebê na fé. Eu acredito que as pessoas que aqui estão, eles estão querendo voltar à essência da adoração, porque já conhece, porque já esteve nesse lugar. Então não é um bebê espiritual. Não é alguém que nunca conheceu alguém que ainda está precisando de um leitinho. E aqui o Espírito Santo ele fala assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Há uma graça liberada através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a cada um de nós. Agora eu quero avançar um pouco mais com vocês. No capítulo 3, no mesmo livro, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, aqui fala sobre um determinado tipo de pessoas que nós iríamos encontrar. Que esses tipos de pessoas, com certeza,
pode nos influenciar. Essas pessoas que nós vamos encontrar aqui citado pelo Espírito Santo, esse tipo de pessoa, ou essa classe de pessoas, eles podem nos influenciarmos a que nós percamos a nossa identidade. A nossa identidade em Cristo Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, diante de situações, circunstâncias, nós perdemos a nossa identidade de cristão. Nós perdemos a nossa paz, perdemos a nossa alegria, perdemos a motivação da nossa caminhada com Jesus. Não sei qual é o momento em que cada um aqui está vivendo, não sei. Mas o Espírito Santo sabe. O Espírito de Deus sabe qual é o momento de cada um. A menos que Deus o revele. Mas eu não sei. Mas você sabe. Você sabe. Às vezes o lugar em que você vive, às vezes o seu local de trabalho, pode estar influenciando na sua perca de identidade. Talvez no seu trabalho você não consegue ser quem você é aqui dentro. Talvez eu não consiga ser. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho o privilégio de estar trabalhando aqui na igreja, né? E talvez, torne-se um pouco mais fácil, entre aspas. E talvez isso contribui para que eu não perca a minha identidade em Cristo Jesus. Mas talvez, quem é um patrão, talvez ele é induzido, talvez a subordinar alguém, e através disso você perde a sua identidade. Talvez você perde a credibilidade. Talvez o empregado, que ele é forçado a fazer alguma coisa, alguma situação, talvez não pagar um tributo, quando é lei, talvez isso tenha contribuído para a sua perca de identidade. Talvez na escola, talvez onde você está inserido, talvez tenha acontecido algo que te leva a perder a sua identidade. Você sabe. Talvez se você tem tido que sonegar impostos, talvez você tenha precisado mentir. Talvez você tenha precisado enganar. Eu não sei. Deus sabe. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade real? Segunda Timóteo, capítulo 3. Como eu disse, o Espírito Santo nos fala que nós encontraríamos dias difíceis pela frente. E nós encontraríamos muitas pessoas, vários tipos, várias classes de pessoas. Diz assim: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a pais e mães. E como tem filhos desobedientes a pais e mães? Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites
do que amigos de Deus. Talvez, irmãos, por estarmos inseridos em um contexto aonde nós encontramos essa classe, ou esses tipos de pessoas, nós somos facilmente levados a perder a nossa identidade. Quantas pessoas hoje, nós não estamos falando nem de pessoas lá de fora, nem de pessoas lá do mundo, mas quantas pessoas hoje, cristãos, eu vou dizer crente, eu não vou dizer cristãos, quantas pessoas crentes, hoje que vive no mundo e vive dentro da igreja. Aqui fala sobre alguém, olha a última parte aqui. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigo dos prazeres do mundo. Mais amigo dos manjares da terra. Hoje nós vemos crentes querendo voltar à velha natureza, querendo voltar à essência caída. A segunda essência, porque a primeira era verdadeira, a primeira era real, a primeira não se acaba, a primeira é eterna, que é o Espírito, é espiritual. A primeira essência, a essência que Deus nos criou, essa é a nossa digital. E quantas pessoas, quantos crentes têm voltado por lamaçal? Quantos? Quantos crentes? Eu não aponto ninguém, mas eu aponto a mim. Porque um dia eu voltei. Um dia eu voltei para o lamaçal. Mas a graça e a misericórdia de Deus me trouxe de volta. A graça e a misericórdia de Deus me trouxe de volta. Eu tinha perdido a minha identidade. Eu tinha me misturado. As pessoas não me reconheciam. As pessoas não me via como alguém que tem uma identidade real. E até hoje nós conhecemos várias pessoas que se dizem crentes, que não têm mais a identidade real. A Bíblia diz que Deus, Ele nos fez reis e sacerdotes. Deus, Ele nos fez para reinar e para entrarmos confiadamente na presença de Deus como sacerdócio, com o nosso sacerdócio. Mas quando nós perdemos essa identidade, quando nós perdemos essa graça, quando nós não valorizamos, quando nós rejeitamos, nós estamos caindo num abismo. Nós sempre falamos aqui que Deus, quando ele tem um propósito, ou seja, dentro do propósito de Deus que nós fomos inseridos, nós achamos ou falamos muitas vezes que não é possível alguém perder aquilo que Deus preparou para nós. Claro que nós vemos pela Bíblia que não é verdade. Nós podemos sim perder aquilo que Deus tem para nós. Podemos sim perder. Porque se nós temos uma identidade como cristãos e voltamos atrás como eu um dia voltei, nós perdemos. Esses dias, nós estávamos falando sobre o privilégio e sobre a honra e sobre que nós somos os únicos beneficiados em estar na presença de Deus.
os únicos beneficiados. Não é Deus, é nós. A Bíblia diz, irmãos, que eu preciso conhecer a verdade. João 8,32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer essa verdade implica em ter relacionamento com Deus, não perder essa comunhão, porque, irmãos, se tem uma coisa que, eu não sei se isso tem acontecido com vocês, mas hoje foi um dia onde, não apenas hoje, mas hoje foi um dia onde eu chorei bastante diante de Deus. E eu comecei a imaginar a minha vida sem Deus. Eu comecei a imaginar eu perdendo a essência, não conseguindo voltar ou não conseguindo ser resgatado por Deus. Ainda que assim Deus o queira, mas eu tenho uma escolha. Eu posso voltar ou não voltar. Eu fiquei imaginando eu sem Jesus. Eu falei: Senhor, o que eu sou, o que eu serei sem Ti? Mas me deu uma tristeza, irmãos, um desespero tão grande. Eu falei assim: meu Deus, não me deixe. Eu sei que a palavra de Deus disse, Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. O Senhor disse que Ele não nos abandonaria, mas eu posso abandoná-lo. Eu posso escolher Ele ou não. É claro que eu não tenho o poder em mim mesmo de mudar nenhuma situação, circunstâncias. Mas eu posso escolher. Deus disse assim: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Então Deus deixou para mim uma escolha. Eu posso escolher a que caminho que eu quero trilhar. Amém? Só que Deus não interfere. Ele não vai interferir nas minhas escolhas. Ele coloca diante de mim. A Bíblia diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, e nem os ouvidos surdos para não nos ouvir. Aí ele diz assim: mas a escolha de vocês pelo pecado, pela iniquidade, é que fizeram o que faz separação entre mim e vocês, e encobre o meu rosto para que eu não vos vejam, nem vos ouça, e que eu não possa abençoar vocês. Nós temos o direito de escolha. Eu preciso voltar ou permanecer com a minha identidade. Quem sou eu? Quem eu sou? Eu quero já quase terminando, eu quero dizer para vocês que toda escolha tem consequência. Toda escolha tem consequência. Toda semente plantada, ela vai nascer. Pode ter certeza. Ela vai nascer. E nunca que uma semente vai produzir só uma semente. Ela vai produzir um tipo de semente, mas não é só uma. Se você plantar um grão de milho, vai dar no mínimo 2 espigas cheias de milho. No mínimo. Mas vamos dizer que dê só apenas uma espiga. Por mais mirrada que seja essa espiga, ela vai ter muitos grãos de milhos. Assim é a nossa semente. Assim é aquilo que eu tenho semeado, é assim aquilo que eu tenho plantado.
eu vou colher, seja bom ou seja ruim, mas vai frutificar. Eu tenho direito de escolher qual a semente a ser plantada. Agora, o quanto a colher, é opcional você plantar, mas colher é obrigatório. Você planta o que você quiser. Agora plantou, vai colher. Amém? Eu quero citar mais um versículo aqui para vocês. No mesmo livro, no versículo 14, diz assim: Tu, porém, continua no 3, tá? 2 Timóteo capítulo 3, verso 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Que Deus possa estar trabalhando nos nossos corações e nos mostrando aonde nós estamos, se verdadeiramente a nossa identidade permanece intacta, se nós temos preservado a nossa identidade. Identidade essa que nós falamos que dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito que está em Gálatas 5, né? Essa essência precisa permanecer em nós. Essa essência precisa permanecer em nós. Não são as vantagens, não são os acontecimentos, não são aquilo que as pessoas nos apresentam que vá nos privar de permanecermos com a nossa identidade original em Cristo Jesus. Amém? Eu quero estar orando, finalizando a minha parte. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela graça do Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio, meu Pai, de mais uma vez estar aqui, Senhor, para falar da Tua palavra. Deus, nós muito nos alegramos, porque sabemos, ó Deus, que, como está escrito, ó Deus, toda a Tua palavra, Senhor, é inspirada pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, ela vá, Senhor, com certeza, ó Deus, cumprir, Senhor, o feito pela qual o Senhor já enviou. E nós cremos, ó Deus, na validade da Tua palavra, e nós tomamos posse, Senhor, do que a Tua palavra diz que, ó Deus, nós somos, Pai, embaixadores do Senhor, nós somos, ó Pai, ministros do Senhor, nós somos alistados, meu Pai, no exército do Senhor, e queremos, ó Pai, andar segundo a Tua palavra. Pai, muito obrigado, ó Deus, por este momento na Tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos, ó Deus, a minha vida, Pai, do Teu povo, da Sua igreja, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar ministrando, ó Deus, esta palavra, Pai, no coração de cada um. Sê, Pai, com cada um dos Teus filhos, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. E continue, Pai, a ministrar, ó Deus, a Tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E que verdadeiramente possamos, ó Deus, compreender, Senhor, a nossa identidade. Ó Deus, e não negociarmos, ó Deus, a nossa identidade, Pai, real em Ti, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa cada um de nós, Pai. Que possamos caminhar, Senhor, cada dia, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Pai, sermos, ó Deus, encontrados, meu Pai. Ó Deus, dignos, meu Pai, diante do Senhor, meu Pai. Ó Deus, com os vestes, ó Pai, resplandecentes, meu Pai, diante de Ti. Que as nossas roupas, as nossas vestes sejam lavadas, Pai. Ó Deus, verdadeiramente no sangue do Cordeiro, Pai. Ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém.
Obrigada, Divaldo. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? Que nós não venhamos perder a nossa identidade. O irmão estava falando e eu me lembrando de alguns personagens bíblicos que tiveram uma experiência tão grande com Deus, como Pedro, né? E naquela hora de prova, por medo, ele não pôde mais ser reconhecido como discípulo de Jesus, porque ele negou isso. Ele negou a sua identidade. O medo de ser preso, medo da morte. Quantas vezes, por medo, nós perdemos a nossa identidade, né? Ou por um pecado, como Davi. Quantas vezes, quando alcançamos um posicionamento social, financeiro ou intelectual, ou quando chegamos a uma posição, uma situação confortável, quantas vezes nós fomos tentados a negar a nossa identidade? Que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor nos guarde e que nós possamos realmente preservar essa essência que o Senhor colocou em nós. E um dia o Senhor nos deu a identidade, nos resgatou do império das trevas e outra vez nos devolveu esta identidade. Eu creio que cada um aqui já recebeu a sua nova identidade, né? Filho de Deus. Todos quantos o receberam tornaram-se filhos de Deus. Uma identidade que havia sido perdida e que foi devolvida ao homem através da cruz do Calvário. Agora, pois, somos filhos de Deus. E quantas vezes o pecado nos priva dessa identidade e ficamos vivendo como escravos e não como filhos. E hoje, o irmão Edivaldo citou aquele texto lá em 2 Timóteo, né? Por causa do contexto humano, do mundo em que nós estamos vivendo, nós fomos tentados a fazermos coisas, a agirmos de uma forma diferente. Quantas vezes nós somos atingidos por isso? E agora, você que tem sentido essa tentação na sua vida, sabe, eu adoro a Deus, sirvo a Deus, mas lá fora, será que compensa servir a Deus? Será que realmente vale a pena eu estar sendo fiel a Deus? Quantos têm sido tentados hoje? Nós sabemos, irmãos, que nesses últimos dias são dias de apostasia, onde o inimigo coloca pequenas coisas, na verdade são grandes, para nos desviarmos. É uma palavra de alerta, que nós não venhamos negociar a identidade que o Senhor nos deu. E esta identidade é: eu reconheci o meu pecado, eu reconheci, eu continuo reconhecendo que o meu coração continue sendo humilde diante de Deus, para eu saber que sem Ele, a essência da adoração é Jesus. A minha identidade está em Jesus ter a primazia na minha vida. A hora que Jesus deixou de ter a primazia na vida de Pedro, a hora que Jesus deixou de ter a primazia na vida destes que foram citados aqui por Paulo, Jambes e Jabes, aqueles que eram avarentos, que estavam causando confusão. Quantos têm se levantado, mesmo no meio da igreja, para causar confusão? Não é verdade? Então, irmãos, são dias quando nós precisamos dizer: Senhor, que acima de tudo, o Senhor me deu um coração firmado no Senhor, e que o meu coração esteja livre desses ataques de avareza, de ódio, de engano, tudo isto. E se você tem sido tentado,
é hora de você dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque o inimigo nos cerca todo o tempo, querendo roubar a minha e a sua identidade, mas nós vamos prevalecer pela fé. Em nome de Jesus, vamos declarar: eu não vou ceder às pressões do inimigo do meio ambiente em que eu vivo. Não vou ceder. Não vou ceder às tentações como Salomão se cedeu. Ele se entregou realmente para os prazeres da vida. Eu não vou ceder. Eu vou ser fiel até a morte, porque eu quero um dia receber a coroa da vida. Esta coroa que me foi reservada pelo Senhor Jesus. Amém? Então, volte o seu coração para o Senhor nesta noite. E acate esta palavra como uma palavra de advertência. Muitos aqui têm sido realmente tentados, muito tentados. Hoje eu conversava com alguém e ele me dizia assim: graças a Deus, um crente, graças a Deus, pastora, caiu a ficha. Eu achava que eu bebia socialmente e que não tinha nenhum problema. Mas enquanto eu estava fazendo isto, eu não conseguia perceber algumas coisas na vida espiritual. Então, queridos, são palavras de advertência. Muitas vezes nós brincamos ou nós damos um jeitinho naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra é muito clara. Nós precisamos primar pela verdade, por tudo aquilo que Deus diz. E aquele irmão disse para mim: pastora, quando eu tomei aquela decisão de me afastar, de não beber mais socialmente, eu comecei a ver o tanto que eu estava perdendo de contato com a minha família, o tanto que eu estava deixando de ser bênção. Nunca deixe de ser bênção. Nunca deixe que a sua identidade seja roubada. Você é filho do Deus vivo. Eu e você estamos aqui. E o Senhor diz que nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio do Senhor. As vestes de um sacerdote precisam estar brancas o tempo todo. As minhas vestes e as suas vestes, as vestes de um filho de Deus, precisam estar limpas pelo sangue do Cordeiro. E só existe uma maneira para que isto aconteça: é quando eu me submeto. Eu vou me submergir, eu vou me inclinar totalmente a tudo aquilo que a palavra diz de Deus, a toda a orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sim, sim e não, não. E o que não vem, o que foge a esta regra, não vem de Deus. Deus não é Deus de confusão. E nesta noite, o Senhor está querendo libertar vidas aqui. Vidas de conceitos errados. Pequenas coisas, como tem sido a sua atitude como pai de família. Precisamos resgatar o sacerdócio. Pais, levantem-se para lerem a Bíblia na sua família. Levantem-se para serem sacerdotes, para cuidar dos seus filhos, da sua família. Eu sei que você tem procurado o melhor na área financeira, dado a melhor educação, muitas vezes os melhores brinquedos e as melhores roupas. E eu pergunto, espiritualmente, o que é que você tem feito pelo seu lar, pela sua família? Você é responsável. Eu sou responsável por esta igreja. E vocês são, e cada um responsável pelas suas famílias. As mulheres, cada uma precisa ocupar o seu lugar certo. Então nós precisamos estar usando roupas brancas. Pais, vocês têm aberto a palavra e lido na sua casa? Lido a Bíblia? Nós colocamos aqui pequenos versículos que vocês podem ler todos os dias, mas isto é pouco ainda. É pouco ainda. Abra a palavra, leia a palavra. Sabe qual é a fome e a sede que nós temos nos dias de hoje? É desta palavra. Desta palavra. Você a tem. Use-a. Use-a no seu lar. Se você não sabe por onde começar, comece por Provérbios. Hoje é quanto do mês? 22.
provérbio de amanhã é lindo, no 23. Tem um versículo que toca muito o meu coração no Provérbios 23. No 22 eu não li hoje, mas fala sobre, né, estar educando as crianças. É um provérbio, todos os provérbios são maravilhosos. O de amanhã diz assim: porque deveras haverá bom futuro. Este versículo tocou muito o meu coração. Há muitos anos atrás, quando eu estava sem esperança, a palavra de Deus chegou. Eu tinha perdido tudo e eu abri a Bíblia, não me lembrava deste versículo. Porque deveras haverá bom futuro. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. E chegou a hora de vocês, de nós todos, igreja do Senhor, voltarmos à essência da adoração. Voltarmos à essência. A realmente centralizarmos, ter a nossa vida centralizada no Senhor e nesta palavra. Amém? Que as suas vestes estejam brancas, que as suas escolhas sejam de acordo com estes princípios, e que o poder de Deus possa realmente estar contigo, porque se você fizer a escolha certa, o Espírito Santo estará ao seu lado. Não haverá dificuldade nenhuma para você vencer qualquer vício, qualquer empecilho, qualquer mágoa, qualquer dificuldade em perdoar, em romper mesmo, em fazer da sua família uma família abençoada, em fazer do seu local de trabalho o melhor local possível. Você é um luzeiro de Deus aqui. Que a sua identidade, que a nossa identidade e que a identidade da Shalom seja restaurada. Igreja do Deus vivo. Amém? Que sejamos realmente restaurados na presença do Senhor. Que o Espírito Santo esteja agora ministrando a cada coração e que toda barreira vá caindo por terra. Tudo aquilo que o inimigo coloca como impossibilidade de você fazer a vontade de Deus, de você ser um esposo exemplar, uma esposa exemplar, um jovem exemplar, um servo do Deus vivo, que esteja caindo por terra. Que você escolha a sua identidade correta e o Espírito Santo vai te capacitar. Ele vai te capacitar, porque o Espírito Santo de Deus é o único que entra no nosso espírito para nos revigorar. Assim como o Senhor revigora a face da terra a cada manhã. A gente não sabe como é que as plantas desabrocham, não é verdade? A gente não sabe o processo, a gente pesquisa, não é? Os biólogos acompanham, mas a gente não sabe. Você também não precisa saber como é que você vai florescer. Basta estarmos nas mãos de Deus. Ele faz. A Bíblia diz lá em Isaías, não é? Jamais se ouviu, desde a eternidade, um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então nós esperamos no Senhor. Ele é a nossa força. Eu nada tenho, eu nada posso fazer, mas como diz Davi, com o meu Deus eu salto muralhas. Salte todas as muralhas das dificuldades que você está enfrentando. Salte-as pela fé. Apenas confie no Senhor e faça o voo da águia, né? É aquele voo rasante. Eu não sei como, mas eu voarei nas asas do Espírito. A fé nos leva a fazer declarações que nós não temos condições de fazer. Mas Deus, quando fazemos essas declarações dentro do que a palavra de Deus diz, o Espírito Santo do Senhor nos respalda e nos leva realmente a cumprirmos o propósito de Deus. E os propósitos do Senhor em nossas vidas serão cumpridos e estabelecidos para a honra e glória do seu nome. Amém? E em nome de Jesus, nós venceremos. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero nesta noite agradecer a Deus pela vida. Nós temos a Maura e o Maurício, convidados da Maria. Então, lá atrás. Que ótimo, me deram aqui. Então hoje nós não temos nenhum convidado. Queridos, nós vamos fazer uma oração aqui. Porque eu estou aqui com o nome Então vamos orar por eles, Mauro e Maurício.
E eu quero fazer um desafio à igreja. Próximo domingo, irmão, vamos orar. No mínimo, nós vamos ter 10 convidados aqui. E eu espero que você traga um deles. Amém? No mínimo, daqueles que não têm vindo aqui. Nós temos vários outros irmãos que têm vindo. Hoje alguns não estão aqui. Mas nós precisamos, irmãos, resgatarmos isto. Não apenas nós. Amanhã à noite, eu não sei qual a sua programação, mas eu quero te fazer uma sugestão. Que às 18 horas você esteja aqui para orar. Você vai ver como é bom tirarmos um tempo. É de 18 às 19h30. Se você trabalha, pode chegar um pouco mais tarde. Quarta-feira estaremos orando. Temos o nosso culto da quarta-feira. E no final de semana nós temos o meetup. Os nossos irmãos estão aí batalhando, né? Temos os teens. Temos também o projeto Vamos Estar Orando, porque essa semana foi menos gente lá no projeto Lírio dos Vales. Precisamos de mais pessoas. Tem semanas que vai mais gente, menos gente. E estamos programando um dia para a igreja toda. Queremos esse talvez num sábado, para que a igreja toda, ou uma boa parte da igreja, possa estar visitando aquele lado dos idosos. Irmãos, nós somos responsáveis pela salvação das pessoas. Nós temos esta essência dentro de nós, e é através de nós que as pessoas vão conhecer Jesus, não é? Então, vamos estar orando também pelo trabalho ali no hospital que o irmão Edivaldo tem feito. Vamos estar orando pelos trabalhos e para que o Senhor nos ajude a alcançarmos mais vidas. Temos o culto na terça-feira aqui à tarde. Então vamos buscar a graça do Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando a cada um aqui. Vamos ficar de pé. Eu queria que nós cantássemos esta música. Quero voltar à essência de adoração. E depois eu quero estar ministrando com aqueles que ainda não têm uma identidade. Mas nesta noite, creia no poder do sangue de Jesus. E a Bíblia diz assim que aquele que se arrepende dos seus pecados, que crê em Jesus e que o recebe como seu Salvador, se torna filho de Deus. Nesta noite, aquele que não tem essa identidade, Jesus quer te selar e quer escrever o seu nome lá nos céus como filho de Deus. O seu nome será escrito lá. Você fará parte daqueles que irão morar nos céus com Jesus. Vamos cantar esta música e cada um colocando a sua vida diante do Senhor. Quando a música esmorece, Deus, e o resto desaparece, simplesmente a ti me achei. oh Deus, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. toca, Senhor. Toca em cada coração Mais nesta noite, Pai. profundo busca, Senhor, do que Manifesta o teu os poder. olhos podem ver. Queres meu coração, Dê seu coração inteiramente ao Senhor. estou voltando Tudo, à essência Tudo ao da Senhor. adoração. oh Deus. E a essência és Oh, tu. Jesus. A essência Glória a és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, Deus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Glória a Jesus. Deus. Oh, me perdoa
Deus, glória ao teu nome. Entregue agora a sua vida totalmente ao Senhor. Você está voltando para Jesus. Você está retornando de alguns caminhos que você reconhece que não eram do Senhor. Glorifique a Deus agora, que entregue o seu coração, entregue todas as áreas da sua vida ao Senhor. Vamos todos nós entregarmos todo o nosso ser, o nosso caminhar ao Senhor. E você que estava distante, estava duvidando, coloque a mão no seu coração e diga: Jesus, meu coração é teu. Entregue a sua vida totalmente a Ele agora. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, Tu vês que o mundo tem, ó Deus, tentado, ó Deus, agarrar alguns aqui, ó Deus, a todos nós na verdade, mas o mundo perdeu, Senhor, porque nós escolhemos o Senhor. Cada um de nós aqui temos escolhido o Senhor, ó Deus, e queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, que o Espírito Santo possa estar selando esta decisão em cada coração. Ó Deus, este dia, Pai, o dia em que o Brasil, ó Deus, foi descoberto de acordo com a história, esta nação tão linda, tão maravilhosa que o Senhor nos deu, é o dia quando o Senhor dá uma nova oportunidade para nós reafirmarmos a nossa identidade. Somos Deus, Senhor. Tu és o Rei dos nossos corações. Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós não abrimos mão de te servir. Nós não abrimos mão da tua palavra. Nós não abrimos mão, Senhor, da tua presença. Queremos renunciar ao mundo. Queremos renunciar, ó Deus, a tudo aquilo, ó Deus, que tem tentado obstruir a nossa fé. Ó Deus, obrigada por esta noite na tua presença. Muito obrigada, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Abençoa o teu filho, Pai. Ó Deus, mensageiro nesta noite. Ó Deus, ele e a sua família, que sejam abençoados em nome de Jesus. E nesse instante, Pai, nós queremos te dar graças pelo privilégio de te servir. Queremos te dar graças, Pai, pela presença do Espírito Santo neste lugar. Oh, aleluia, Pai. E te agradecemos porque o Espírito Santo não está limitado a um lugar, mas ele está, ó Deus, em cada coração. E que a unção poderosa do Senhor esteja com cada um. Ó Deus, que a tua graça possa invadir cada coração. A tua paz, Senhor, esteja com cada um. E tudo aquilo que não vem do Senhor seja realmente fora da nossa existência. Oh, aleluia. Receba a bênção, receba a unção, receba a vitória do Senhor, receba a alegria do Senhor, receba o gozo do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Pai Celestial, as consolações do Espírito Santo e que o amor de Deus esteja envolvendo todo o seu ser, agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, dá um abraço aí, no mínimo em 3 irmãos, no mínimo, tá bom? Que você não conhece. Aí é difícil.